Uma boa tarde a todos que se encontram na nossa casa na tarde de hoje, também todos aqueles que nos assistem através das redes sociais, que sejam todos muito bem-vindos. Então, antes de nós começarmos os trabalhos de hoje, gostaria de solicitar que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que não venha a tocar durante os trabalhos. Então, que nós possamos, neste momento de recolhimento, onde nós escolhemos olhar um pouquinho para nós, para o nosso espírito, para o nosso ser, que a gente possa, então, se desligar do nosso dia a dia lá fora, dos nossos afazeres, e que a gente possa entrar nessa sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste na tarde de hoje, com o espírito protetor de cada um de nós. Nós sabemos que a partir do momento que nós entramos por aquela porta e que nós sentamos, aguardando o início dos trabalhos, cada um de nós já está sendo atendido dentro daquilo que a gente necessita. Já existem, então, quando nós chegamos aqui, os trabalhadores da casa, os benfeitores espirituais, que conhecem cada um de nós no íntimo do nosso ser. Sabem aquilo que vai no nosso coração, sabem aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente veio aqui buscar. Então, por isso a importância da gente também buscar nesses instantes, fazer essa conexão com o nosso anjo de guarda, para que a gente possa sair daqui levando tudo aquilo que a gente já é merecedor. Deus, meu Pai, dai-me paz de espírito. Dentro de mim, a revolta que não deveria se instalar invade-me. O medo que eu tinha a obrigação de enfrentar perdura. A instabilidade, a inconstância e outros defeitos que não deveriam estar comigo permanecem, tirando-me a paz. Venho abrir o meu coração para ti e dizer que não estou de acordo com o que se passa comigo. Venho pedir-te, Pai, bênçãos que me tranquilizem, esclarecimentos que sejam água fria para o meu interior em ebulição. Luzes que vão aos cantos mais escondidos e obscuros do meu ser. Quero tudo isso para conquistar a paz. A paz que vem de ti é o bem mais precioso que existe. O repouso para as almas cansadas, o alento para os corações fatigados. Sinto-me mais feliz por estar falando contigo, e isso é o início da grande paz que me estás dando. Obrigada, Deus, muito obrigada. Então, nesse momento, nós teremos o comentário do Evangelho pela Mary. Uma boa tarde a todos, em ambos os planos da vida. E aqueles também que não estão presentes aqui, mas que nos acompanham, nos acompanharão pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos nestes momentos. Para as reflexões de hoje, nós fomos buscar uma fala de Jesus, que está lá em João 14, 23. E esta fala, ela se deu no contexto, no momento, no cenáculo, durante a última ceia, onde Jesus consola seus discípulos sobre sua partida iminente e promete enviar o Espírito Santo. Então, a fala de Jesus é a seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas nós sabemos que essa presença, ela não é física e nem milagrosa. É uma sintonia espiritual. Quanto mais cultivamos as virtudes ensinadas por ele, mais nossa alma entra em sintonia com o Cristo. Por isso, na fala de Jesus, ele diz: se alguém me ama, guardará minhas palavras. Pois quando o Cristo aqui esteve, nos deixou, não deixou nada escrito, na verdade, mas ficaram para nós registrados pelos evangelistas toda a sua trajetória, todas as experiências que o Cristo viveu aqui, como ensinamento para cada um de nós. Então, sempre que nós vivermos estas experiências, que nós colocarmos em prática o Evangelho, que mais uma vez vamos colocar aqui o que colocamos também nos grupos de estudos, o que comentamos entre nós, que não basta nós sabermos, nós precisamos colocar em prática. E é isto que o Cristo está dizendo. Que quem guardar as minhas palavras, mas esse guardar, na verdade, não é guardar, deixar ali num canto. Guardar no coração, sentir e viver. Mas então, esta pergunta foi o título que nós trouxemos para a nossa reflexão da tarde. Mas então, como Jesus deseja habitar em nós? Porque ali na fala dele, ele diz que viremos para ele e faremos nele morada. Mas como Jesus deseja habitar em nós, então? Talvez possamos resumir assim, que Jesus habitará em nós quando o seu modo de amar se torne o nosso modo de viver. Quando nossas palavras consolarem, quando nossas mãos servirem, quando nossos olhos enxergarem o próximo com misericórdia e o nosso coração aprender a perdoar. São algumas regras básicas, não são todas, com certeza, mas são aquelas as quais todos nós já temos condições de colocar em prática. Tornar o nosso modo de viver segundo o amor de Jesus, que nós sabemos que ele amou incondicionalmente, ele amou todas as criaturas, mas ele escolheu viver como aquelas, naquela época, que eram desprezadas. Ele conviveu com aquelas pessoas que eram entendidas como de má vida, ele conviveu com os assaltantes, ele conviveu com as prostitutas, ele conviveu com aqueles que ninguém mais queria conviver, porque ainda ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós temos condições sim de colocar na nossa vida o amor do Cristo. Mas
este é um processo diário, ele é contínuo. Nós poderíamos dizer que até exaustivo, porque é preciso que seja diário. Mas o Cristo não exige perfeição nossa, porque Ele sabe que nós estamos a caminho da perfeição, que nós somos espíritos perfectíveis. Nós nos tornaremos perfeitos relativamente um dia, porque a perfeição absoluta é do Pai. Então não exige perfeição, mas Ele só nos pede a disposição sincera para caminhar com Ele. E a cada pequeno passo no bem, vamos percebendo que mais do que convidar Jesus para morar na nossa casa íntima, é a nossa vida que começa a entrar na sua. E aí nós, quando estávamos desenvolvendo essas reflexões, nós nos lembramos também de uma frase de Paulo. Está lá em Gálatas 2:20. E nós pensamos assim que é uma das frases mais profundas do Evangelho. Que Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E nós temos um apreço muito grande pela vida de Paulo de Tarso, principalmente os exemplos que ficaram para nós. Porque Paulo de Tarso era Saulo, aquele perseguidor dos cristãos, homem da lei, estudioso, conhecia a lei. Mas ele era perseguidor dos cristãos, perseguia e até matava. Mas porque ele não conhecia a outra verdade. Ele não conhecia os seguidores do Nazareno. Não conhecia o Cristo. E então, bastou apenas aquele um encontro que ele teve nas portas de Damasco, para que ele pudesse entender que o que ele tinha feito até ali não era bom, mas que dali para frente, embora o passado, ele poderia fazer diferente. E assim ele fez. De perseguidor, tornou-se o maior divulgador do cristianismo, apóstolo Paulo, como nós conhecemos hoje. Então eu acho que é um grande exemplo, dizendo para nós que todos nós temos a capacidade, temos condições de mudar a nossa trajetória de vida. E sem ficar apegado ao passado, porque o passado já está dizendo é o passado. Não tem como ir lá e fazer diferente, mas nós podemos fazer diferente a partir de agora. Então nós fomos buscar esta frase, essa fala de Paulo que diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E Paulo não estava dizendo que havia deixado de ser ele mesmo. Não, pelo contrário. Ele havia deixado morrer o orgulho, a vaidade, a violência e a necessidade de controlar tudo que vinham com ele até aquele momento daquele encontro. Naquele encontro em que está registrado que Paulo caiu do cavalo, mas nós sabemos que naquela época nem cavalo tinha. Esse caiu do cavalo é uma figurado, quer dizer,
ele desceu do seu orgulho, o orgulho que ainda nos deixa tão perto dos instintos. Então ele desceu do seu orgulho naquele momento. E depois, daí a 3 dias, como diz lá no Evangelho, que ele ficou cego naquele momento. Mas depois de 3 dias, Ananias, aquele que ele ia perseguir para matar, para prender, auxiliou ele a desvendar aquela cegueira que ele vinha trazendo até então. E esta cegueira, nada mais do que o que está dizendo aqui. Que Paulo deixou morrer o orgulho, a vaidade, a violência e a necessidade de controlar tudo. O eu que comandava a sua vida foi cedendo espaço para que o Cristo inspirasse seus pensamentos, sentimentos e escolhas. Então, amigos, talvez agora a pergunta mais importante não seja como Jesus deseja habitar em mim. Agora, depois que nós ouvimos tudo isso, refletimos sobre tudo isso, a pergunta então seria: o que ainda ocupa em mim o lugar que pertence ao Cristo? Serão minhas mágoas, os meus medos, as minhas necessidades de ter razão sempre, a ansiedade, o apego ao passado, que não nos deixa viver o hoje, o presente. E por isso o nome é presente, porque há um presente para cada um de nós, para que a gente faça diferente do que vinha fazendo até agora. E talvez os irmãos aí, os amigos, tenham tantas outras perguntas individuais. Do que ainda ocupa em mim o lugar que pertence ao Cristo? Nós colocamos algumas aqui, mas cada um de nós pode fazer esta reflexão. E hoje nós sabemos que nós temos as redes sociais que nos roubam, que ocupam tanto espaço em nós, aonde nós nos distraímos tanto. Talvez essa seja também uma pergunta. E são perguntas com respostas difíceis, mas também libertadoras. Penso que a busca não é para que o Cristo apenas visite o nosso coração, a nossa casa íntima, mas para que, pouco a pouco, Ele encontre espaço para fazer morada em nós, como dizia lá naquela frase do início quando nós lemos. E espaço que nós vamos formar em nós para que o Cristo possa fazer morada, acontece em pequenos gestos, alguns que nós vamos também trazer aqui. Algumas renúncias que nós teremos que fazer na nossa vida. Renúncia de algumas coisas que não nos trazem nada, não nos elevam, não fazem que nós construímos coisas boas dentro de nós. O perdão, que é algo que ainda é tão difícil de compreendermos. Muitos de nós dizemos, mas perdão, como eu vou perdoar tal coisa, tal e tal pessoa? Mas o perdão, meus irmãos, não é nós esquecermos das ofensas. É nós podermos nos lembrar delas e não sentirmos dor,
não desejar nada de ruim ao outro, porque nós não temos como nos esquecer dos acontecimentos, mas nós podemos escolher o que fazer com as situações. Então, o perdão é isso. É lembrar do acontecimento, não sofrer, não desejar nada de mal a ninguém. E quando nós pudermos, que nós pensemos na caminhada daquela criatura que um dia possa ter nos magoado. Quem sabe se naquele dia aquela pessoa não estava tão bem, que estava com algum problema familiar, alguma coisa que naquele momento eu fui a única pessoa que ele encontrou para colocar esse desabafo, muitas vezes esse grito silencioso de pedido de ajuda. Uma prece sincera, um instante de silêncio, um ato de caridade. Vamos imaginar uma casa. Quando queremos ou quando vamos receber alguém muito amado, muito querido, não colocamos apenas uma placa na porta dizendo seja bem-vindo. Nós arrumamos a casa, abrimos as janelas, tiramos o pó, organizamos o que está fora do lugar. A nossa casa íntima é assim. Nós precisamos fazer essas arrumações. E olha, meus irmãos, nós precisamos muito seguido fazer essa organização aqui dentro dessa nossa casa íntima. O que Joana de Ângeles nos diz, que é nós visitar as nossas sombras. Aquilo que está aqui. Sabe, lá na nossa casa, nós temos o quartinho da bagunça. O quartinho dos jogos, onde a gente joga tudo. Aquilo que a gente não vai precisar agora, mas que pode ser que a gente precise daqui um pouco. A gente vai guardando lá no quartinho da bagunça. Mas um dia nós precisamos ir lá. Precisamos abrir a janela. E possivelmente nós vamos encontrar coisas que nós nem sabíamos ou lembrávamos que estavam lá e que hoje está nos fazendo falta. Então, um convite para que, vez por outra, visitemos o nosso quartinho das sombras, porque é necessário, para que a gente possa se conhecer. Às vezes nós passamos a vida dizendo, Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada em mim. A letra de uma música diz assim. E aí nós achamos que ele não chega, que esse momento nunca chega. Mas talvez, se nós prestarmos atenção naquela oração silenciosa que nós lemos um pouco ali antes, ele responda com infinita ternura, eu já estou à porta. E tem uma figurinha que talvez todos nós já tenhamos visto, que Jesus está na porta de uma casa, mas aquela porta não tem fechadura por fora. Por quê, meus irmãos? Porque esta porta íntima, ela só abre por dentro. Somos nós que vamos abrir. E por isso pode ser que Jesus nos responda, eu já estou à porta. O que preciso é que você me permita entrar, abrir as janelas da alma, iluminar os cantos escuros e retirar, junto com você, aquilo que impede a paz de permanecer. E aí nós nos perguntamos, e nós falamos nós porque tudo que estamos colocando aqui é para nós também. Nós nos perguntamos então, se Jesus batesse hoje à porta do nosso coração e pedisse apenas um cômodo para habitar, qual seria
o que nós teríamos coragem de lhe entregar. E qual ainda hesito em abrir? Este é o convite para que nós visitemos as nossas sombras. E aí então, nós lembramos lá do Livro dos Espíritos, que muito é falado aqui. Na pergunta 919, lembrei. 919. Que Santo Agostinho nos recomenda: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho recomenda que a gente faça todos os dias uma revista da nossa vida, dos nossos dias, do que fizemos, do que deixamos de fazer, se magoamos o outro, se fomos instrumento da lágrima do nosso irmão, ou se tivemos no momento necessário a palavra e o abraço fraterno. Então nós lembramos e fomos buscar. Conhece-te a ti mesmo, porque conhecer-se é descobrir as próprias imperfeições. Isto é o conhecer. Claro que nós não temos só imperfeições, nós não temos só sombras, não, nós temos luzes, porque o Cristo disse: vós sois luzes. Então nós temos luzes também, mas nós ainda temos algumas sombras. Conhecer, então, conhecer-se é descobrir as próprias imperfeições e identificar tudo aquilo que ainda impede que o Cristo floresça em nós. Acredito que se cada um de nós, hoje, sair daqui levando consigo apenas esta pergunta: o que ainda ocupa em mim o lugar que pertence ao Cristo? Talvez o Evangelho já tenha começado a realizar sua obra em nós. Muitas vezes, aqui, uma oração, uma conversa. Muitas vezes pedi que entrasse em meu coração. Mas hoje peço que tu já estás à porta. Penso que tu já estás à porta há muito tempo. O que te peço agora é diferente. Ajuda-me a retirar de dentro de mim tudo aquilo que impede a tua presença de florescer. Que meus pensamentos sejam mais semelhantes aos teus. Que minhas palavras levem paz e que minhas atitudes revelem o teu amor. E quando eu ainda não conseguir dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Concede-me o desejo sincero de caminhar nesta direção. O restante, Senhor, confio à tua paciência e ao teu infinito amor. Então, meus irmãos, que esta pergunta, o que em mim ainda ocupa o lugar do Cristo, possa ficar como uma reflexão. Como disse Santo Agostinho, nesse conhece-te a ti mesmo. E que a partir daí, sem medo nenhum, como fez Paulo de Tarso, começamos a fazer diferente a partir de agora.